Não é? Você acha que vai ser um menino ou uma menina? Serão filhas que vêm cantar. Eu pesquisei as perguntas que eles vão fazer para a gente. Vão perguntar pelas nossas famílias, tá certo? Tá bom. E eu avisei a mamãe também, ela vai estar aqui daqui uns dias. Ótimo. O que a gente disse perguntar da sua? Bom, que a minha mãe faleceu e que meu pai mora em Agana. A gente diz que o meu pai é um boy muito peculiar, que joga. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, nessa live. Vamos aqui estar meditando um pouco da palavra de Deus, né? Da forma que ela é, não da forma que querem apresentar, não da forma que a religião gosta de apresentar, mas da forma que a Bíblia ela nos dá respaldo para poder estarmos analisando a sua veracidade, né? Então, nessa noite, estamos aqui baseado num texto bíblico, né, muito talvez conhecido, quando Moisés ele está atravessando por um dilema muito grande, né? Quando os amalequitas, né, que serviam o rei de Amaleque, ele vai e invade o território israelita. Então Deus ele ordena agora a Moisés a pegar junto com seu povo e guerrear contra os amalequitas, para que eles pudessem se defender. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele orando a Deus, ele vai falar para Deus: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos para lugar algum. Sem a tua presença, nós não podemos ir a lugar nenhum. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo muito interessante, porque a Bíblia nos dá respaldo para entender que a presença de Deus ela é um direito a qualquer um, não um direito exclusivo, mas um direito adquirido pelo próprio Deus. É que a religião de hoje, ela quer nos apresentar que só existe presença de Deus dentro dos templos. Só existe presença de Deus quando você está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma submissão. Então o que acontece? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Moisés ele estava simplesmente pedindo a presença de Deus sem estar dentro de um templo. Porque Moisés estava no deserto. Moisés estava sendo responsável para, juntamente com o seu povo, com o povo de Israel, para poder atravessar o deserto inteiro em busca de uma terra prometida, em busca de uma terra que manava leite e mel. Só que não havia um templo ali para ele estar dentro. Então, o que eu estou querendo dizer é que a presença de Deus é algo que não depende de você estar dentro de um templo. Depende do que está dentro de você, depende da sua origem, a sua essência, o que você faz. Muitos querem fazer você entender que
para ter a presença de Deus, precisamos estar dentro de um templo. Só que observe uma coisa, quando Deus ele chama Moisés, Moisés não está dentro do templo. Moisés está em cima de uma montanha, atrás de animais, atrás de ovelhas. Quando Deus ele vai chamar Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão não estava dentro de um templo de adoração, mas ele estava no meio dos caldeus, dentro de um templo idólatra, adorando a falsos deuses, adorando imagem. Deus vai lá dentro buscar Abraão. Você está entendendo o que eu estou querendo falar nesse dia? Porque observe uma coisa, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Atos, no seu capítulo 17, que a presença de Deus, que Deus ele não habita dentro de templo feito por mãos humanas. Então ele habita em templo feito por ele mesmo. Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. Então precisamos entender nesse dia que a presença de Deus é algo muito além do que a religião quer nos apresentar. Precisamos entender que a presença de Deus é algo extraordinário. Eu vejo a presença de Deus quando eu olho para um pai de família que consegue levantar todos os dias, de manhã cedo, e vai em busca do seu sustento, e muitas das vezes não tem mais ânimo, não tem mais força, mas mesmo assim, ele olha para o céu e o céu responde dando força para ele. Eu vejo a presença de Deus quando uma dona de casa está nos seus afazeres ou no seu trabalho lá fora, e mesmo assim, com todas as adversidades, ela não consegue, ela não tem como desistir. Eu vejo a presença de Deus quando eu olho para essa natureza, quando eu olho para esse mundo caótico que nós estamos vivendo, e conseguimos ver a beleza que há nesse mundo, pela sua complexidade que há nesse mundo. Não tem como eu olhar para tudo em volta, para todo o planeta Terra, e não entender que existe um arquiteto para tudo isso. Eu vejo a presença de Deus da forma que você trata outra pessoa, da forma que você trata o seu semelhante. Eu vejo a presença de Deus quando eu consigo manifestar, mesmo no mundo onde a injustiça impera, onde o que vale é o dinheiro, onde se você não bater carteirinha ali aonde você está afiliado, aonde você está congregado, não serve. Eu vejo a presença de Deus quando você consegue demonstrar o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo não está simplesmente dentro de quatro paredes, em ensaio, em obrigações. Porque o meu Cristo, ele disse certa feita, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas hoje temos visto uma religião na qual coloca cada vez mais carga em cima do teu ombro. E não importando como está a sua vida, como está a sua vida financeira, como está a sua família, como está qualquer coisa. Então, entenda uma coisa, quando Jesus ele está ali encontrando com aquela mulher no tanque, ela questiona Jesus e diz assim, os judeus dizem que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém, mas nós, samaritanos, dizemos que deve se adorar em Samaria. Então, onde é que devemos adorar? Aí Jesus vai dizer assim, a hora vem, e agora
que não deveis adorar nem em Jerusalém e nem tampouco em Samaria. Mas a hora está chegando, aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando eu olho para isso, o que eu consigo entender? Que não importa se você vai estar dentro de um templo religioso, que muitas das vezes, alguns, eu não vou generalizar, mas grande parte dos templos hoje são decaídos e até mesmo corrompidos com o sistema religioso. Assim como na época de Jesus, que os fariseus que acusaram Jesus de blasfêmia, e Jesus tem que indagar eles dizendo como que um reino vai subjugar a si próprio. Porque se um reino se levanta contra ele mesmo, ele se destruirá sozinho. Então, o que acontece nos nossos dias é exatamente isso. É um querendo ser mais que o outro. E quando eu olho para isso tudo, eu não consigo ver a presença de Deus nisso. Eu consigo ver a presença de Deus muitas das vezes numa pessoa que não está dentro de um templo, mas o seu coração está voltado a Cristo. Eu consigo ver a presença de Deus na vida de uma pessoa que muitas das vezes não congrega, mas quando vê uma pessoa passando por necessidade, ela consegue estender as suas mãos. Porque é isso que o amor de Deus nos ensina, em nome de Jesus, nos nossos dias, é que nós, antes de se denominar, alguns se denominam evangélicos, antes de se denominar cristãos, nós precisamos entender que temos que ser humanos. Humanos vai muito além disso, vai muito além de uma religião, vai muito além de uma obrigação de estar todos os dias dentro de um templo que muitas das vezes não está nem aí para você. Porque a religião hoje, ela não quer saber se você está bem. A religião hoje não quer saber se você tem comida dentro da sua casa. A religião hoje, ela não quer saber como está o seu casamento. A religião hoje não quer saber como está os seus filhos. A religião hoje não quer saber como está a sua saúde espiritual, a sua saúde mental. Mas ela quer saber que você está todos os cultos, todos os trabalhos, todos os ensaios, entregando as ofertas, entregando o dízimo, como um rito, como se fosse uma empresa. É isso que a religião tem tentado impregnar em nós. Mas vai chegar uma hora que nós vamos nos libertar dessa religião e entendermos que Jesus vai muito além da religião. Porque se olharmos à luz da Bíblia, vamos ver qual a igreja que Jesus congregava. Qual a igreja que o apóstolo Paulo congregava? Não. Ele não precisava de um templo. É bem verdade que em alguns momentos ele entrou dentro do templo. Mas não para cultuar, mas para cumprir a profecia de Isaías. Para cumprir a profecia nele. Porque ele é o Filho de Deus. Para cumprir que o Espírito de Deus estava sobre ele, para desatar as cadeias, para tirar as correntes, para ajudar os aflitos. Para isso que ele entrou dentro do templo. Por isso que em Atos 17 está bem relatado, escrito, que o Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. Só que muitas das vezes a mente, como está escrito lá em Timóteo, que a mente de algumas pessoas está cauterizada com falsas doutrinas, porque a religião hoje ela se importa muito mais. Tem até uma música aí, não vou citar para poder não fazer propaganda, mas tem uma música que diz que o dízimo ele importa mais do que os corações. Então o que acontece? A religião hoje ela se importa com o rito que você está fazendo, com o rito que você vai criar, com o rito que você vai obedecer,
com rito que você está disposto a ser subjugado todos os dias para obedecer regras que não tem base nenhuma bíblica. Eu observo muitas coisas e vejo criações de todas as coisas que a religião hoje tem feito. E cada vez mais eu vejo pessoas, alguns gostam de chamar de desigrejados, eu prefiro chamar de destemplados. Porque existe dois tipos de igreja: a igreja organismo e a igreja organização. Vou repetir: igreja organismo e igreja organização. São dois tipos de igreja: igreja organismo e igreja organização. A igreja organização são as denominações que não vou, como eu disse, não vou citar nomes para não trazer propaganda e nem ético, mas igreja tal, denominação tal, congregação tal, não sei o quê. Essa é a igreja organização. E tem a igreja organismo, que é a igreja invisível, é aquela igreja que eu não consigo ver, é aquela igreja que você não consegue ver, porque está oculto aos nossos olhos, mas apenas os olhos de Deus conseguem entender e conseguem enxergar a igreja organismo. É a igreja invisível, é a igreja de Cristo, é a igreja que irá para o arrebatamento. Você está entendendo? É a igreja que não depende de nenhum sistema religioso, não depende de ninguém para poder estar servindo a Cristo. Porque entenda que servir a Cristo, vai muito além de todas essas coisas. Servir a Cristo vai muito além de nomes, servir a Cristo vai muito além de regras, servir a Cristo vai muito além das barganhas que nós vemos hoje, que eu preciso cumprir o rito, eu preciso cumprir o ritual para que eu seja abençoado. Porque se eu não cumprir o rito, eu não sou abençoado. Se eu não cumprir as regras que é me imposta, eu não sou de Deus. Se eu não cumprir o que está sendo imposto sobre a minha vida, eu não tenho Deus. É isso que nós precisamos acabar. É isso que nós precisamos, acordar. É tempo da igreja verdadeira de Jesus Cristo, a igreja organismo, acordar que você não precisa de uma religião para chegar a Cristo. Observe que em momento algum Jesus vai dizer: congregue e venha após mim. Não. Aquele que vinha após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está entendendo? De maneira nenhuma. Jesus ele disse que aqueles que vieram até ele não ia lançar fora. Todos que vieram até ele, nenhum se perdeu. Isso é Bíblia, cara. É Bíblia. Não é invenção da família Cardoso, não é invenção do Télio, não é Bíblia. Jesus ele deixa bem claro. Jesus deixa bem claro que aquele que vinha até mim, de maneira nenhuma vai sair fora. Só que o vir até ele é o que você acredita de fato. Não é o cumprimento de algumas regras. Não é estar em quatro paredes, enfurnado o tempo todo, achando que é de Deus por causa que tem um título sobre você. Não! Vai muito além disso. Vai muito da vida que você tem no dia a dia. Porque eu costumo dizer, e eu até gravei outro dia um vídeo falando sobre isso, que Jesus ele vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus vai dizer: então apacenta a minha ovelha. Aí Jesus ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas?
Sim, mestre, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro fica irritado, incomodado, e ele vai dizer: Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo, eu estou disposto até ir às últimas consequências, eu estou disposto até morrer, se for preciso, por ti. Aí Jesus vai dizer: ok, Pedro, só que ainda hoje, antes que o galo cante, tu já terá me negado 3 vezes. Você está entendendo? Quer dizer, enquanto Jesus estava do lado de Pedro, eu vou tentar parafrasear na linguagem que você vai conseguir entender. Enquanto Jesus estava ali do lado de Pedro, andando com Pedro, orientando Pedro, dando ordem para Pedro, Pedro, entre aspas, era crente. Foi Jesus ser levado do meio de Israel para ser crucificado. Foi Jesus sair um pouco de perto de Pedro, entre aspas, Pedro desviou. Porque nesse momento Pedro ainda não tinha se convertido de fato. O que eu entendo com isso? Que tem gente que só consegue entender evangelho se estiver dentro de um templo religioso. E você precisa se libertar disso. Porque você não precisa de um templo para poder servir a Cristo. Ah, então eu não posso ir no templo? Pode. Se você gosta, vai. Você acredita que lá dentro você está adorando? Ok. Mas nós precisamos entender que não é só lá que você adora. Não é só lá que você serve. Nós precisamos entender que... Eu vou puxar aqui para ler um comentário aqui, ó. Para apacentar essas ovelhas não precisa de um tempo. E essas ovelhas estão no tempo. Exato! O Guilherme aqui comentou, coisa linda, está conseguindo entender o que é evangelho. Porque eu não preciso estar dentro de um templo para servir a Cristo. Eu não preciso estar obedecendo tudo que me mandam para dizer que eu sou de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas renovai todos os dias com a mente de Cristo. Quando eu olho a mente de Cristo, eu não consigo entender um evangelho onde, para mim ser de Deus, eu tenho que estar 24 horas dentro de uma igreja, de um templo, vamos dizer, igreja não, templo. Eu não consigo entender que para mim ser cristão, ser fiel, é só se eu estiver lá dentro. Se eu não estiver lá dentro, é como se nada do que eu faço ou penso ou tento fazer diante de Deus resolvesse. E eu tenho chegado à conclusão que precisamos nos libertar da religião. Porque se tem uma coisa que eu tenho visto muito nos nossos dias, é uma religiosidade que Jesus bateu de frente. Jesus bateu de frente diante da religiosidade. Quando eu olho, eu vejo Paulo foi um camarada que mais implantou igreja na Nova Aliança. Eu digo Nova Aliança porque Novo Testamento, segundo algumas Bíblias, começa em Mateus, mas o Novo Testamento ele começa quando o véu do templo se rasga, ou seja, em Atos dos Apóstolos. É ali que começa a Nova Aliança, o novo concerto, a nova ordem. Não estou falando dessa ordem mundial que estão inventando agora, não. Estou falando da nova ordem, da novidade de vida, de que Cristo, a novidade de vida que Cristo nos libertou. É isso que precisamos entender. Eu não preciso dessas coisas. Graças a Deus, Deus fez eu entender o que é evangelho. Ele me fez entender que pela graça eu sou salvo.
Porque a religião faz você entender que se você não cumprir esse rito, você vai para o inferno. A religião faz você entender que se você não tiver envolvido com toda essa, desculpa, parafernália, você não vai para o céu. E a salvação, entenda, porque a partir do momento que eu preciso fazer as coisas para que Cristo me abençoe, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Cristo, então isso não é graça, isso é misericórdia. Porque há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é favor imerecido, é eu receber aquilo que eu não mereço, é eu receber aquilo que eu não fiz nada em troca, é eu receber aquilo que eu não fiz nada para ter aquilo. O que nós fizemos para que Cristo nos escolhesse? Nada. Ele simplesmente, um dia, ele morreu na cruz do Calvário, olhando para mim, olhando para você, olhando para toda a humanidade, desde Gênesis até Apocalipse, e disse, eu vou morrer por eles, pronto, porque eu quero. Por graça. Porque a gente não fizemos nada, agora misericórdia é diferente. Misericórdia, você tem que buscar, você tem que fazer, você faz sacrifício, você faz alguma coisa para receber. Então entenda uma coisa, que eu não tenho que fazer nada. Quando eu digo nada, algumas pessoas já me questionaram dizendo, mas então se eu não preciso fazer nada, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso ter uma vida alavancar. Não, calma aí. Quando a graça de Deus nos alcança, quando nós servimos a Cristo de verdade, as coisas que nós resolvemos nos separar, nós não conseguimos engolir, sabe? Quando você vai comer alguma coisa e parece que não desce na sua garganta, é a mesma coisa com a graça. Você já não consegue fazer parte de certas coisas, porque o espírito que há em mim, o espírito que há em ti incomoda. Não permite. Você está entendendo? Que tem coisas que a gente não consegue mais. Que tem coisas que a presença de Deus não vai permitir. Que tem coisas que a gente às vezes podemos até querer ir além, mas não conseguimos. Não vai. Não adianta, não vai. Não vai. Porque a presença de Deus é algo extraordinário. Só quem está todos os dias na presença de Deus, sem precisar de um tempo religioso, é que sabe o que eu estou falando. Porque enquanto o tempo religioso te aponta para uma vida de escravidão, para uma vida onde você precisa cumprir certas coisas que o homem em si inventou, o Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo, ele nos traz para a liberdade. O Evangelho de Cristo nos traz para a liberdade, não libertinagem, mas liberdade. Aí tem gente que acha que estar na presença de Deus vai nos trazer uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa escravidão. Não. Escravidão é eu não poder escolher. Mas o Evangelho de Cristo faz eu entender que eu não preciso dessas coisas. O Evangelho de Cristo, ele vai fazer eu entender que eu estou livre. Eu consigo escolher se eu faço isso ou se eu não faço. O que nós temos que entender nesse dia é que o Evangelho de Cristo, ele é muito maior do que todas essas coisas junto. Ele é muito maior. Ele vai além. Ele nos transforma todos os dias. Ele faz você acordar olhando o canto de um passarinho e consegue sentir a presença de Deus apenas com o canto de um passarinho, porque sabe que foi criação de Deus. O Evangelho de Cristo faz você entender
que os seus olhos têm que ser de misericórdia, que os seus olhos têm que ser de graça, que os seus olhos, meu Deus, numa live dessa a gente sente a presença de Deus. O Evangelho de Cristo, ele faz você entender que você é salvo em Cristo Jesus, não pelas obrigações que você pode executar dentro de um templo religioso, mas o Evangelho de Cristo, ele vai fazer você entender que você é livre para servir Ele em espírito e em verdade. Que você não precisa estar subjugado todos os dias com a religiosidade que nos bombardeia todos os dias, com a religiosidade que dá a paz do Senhor quando está dentro do templo, mas se estiver de fora do templo, ele não quer nem olhar na sua cara. Isso não é evangelho. Isso não tem nada de Cristo. Evangelho não é isso. Isso pode ser religião, mas evangelho? Nunca! Nunca foi evangelho. Não é evangelho, não adianta. Não adianta querer me convencer que isso é evangelho, que não é. Você precisa entender nessa noite. Esse evangelho raso, barato, que está sendo anunciado, não é evangelho. Evangelho é você viver todos os dias. Evangelho é você deitar no travesseiro e acordar no outro dia sentindo a presença de Deus para um dia melhor. Evangelho é você entender que você não precisa de ritual nenhum para poder chegar a Cristo. Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vê. Há uma falha de interpretação muito grande de algumas pessoas, alguns evangélicos que estão dentro da igreja, que dizem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que vai ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, não, ninguém vem. Ele é o Cristo, é a videira verdadeira, é o Messias, é o prometido, é o restaurador, é o libertador, ele é tudo. Entenda isso. Entenda isso. Que o Evangelho de Cristo vai muito além de tudo isso. Não é tão simples. Ao contrário, o Evangelho de Cristo é de uma simplicidade muito grande. O Evangelho de Cristo tem uma simplicidade que a gente para pensar, entende, e quando vê a simplicidade do Evangelho de Cristo, é algo extraordinário. Só que o problema é que a religiosidade de hoje, assim como no tempo de Jesus, tende a complicar muito essa religião, porque isso aqui é diferente do que está sendo apresentado nos dias de hoje. Você consegue entender isso? Que o que Cristo tem para mim e para você não é estar dentro de 4 paredes o tempo todo. O tempo todo, como se não houvesse amanhã. Não. Evangelho de Cristo não. Pode ser evangelho de qualquer outras coisas. Agora, um sistema religioso, onde uns se ricam às custas dos outros, não, isso não é evangelho. Desculpa. Se você não concorda, entre aqui na live, vem aqui, vem falar comigo. Vamos conversar, não estou falando de debater, estou falando de conversar dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Só mandar aqui, manda o convite aqui, eu subo você e a gente conversa junto. A gente ministra junto aqui na palavra de Deus. Porque aqui eu não estou para poder brincar, eu estou aqui para pegar essa palavra aqui, verdadeira. Isso é algo fantástico quando você começa
a entender certas coisas com Cristo e começa a entender que você não depende e nem precisa de templos religiosos para estar perto de Cristo. Eu não deveria falar isso aqui, mas vou falar. Graças a Deus, me libertei dos templos religiosos. Me libertei mesmo. E eu posso te garantir que a liberdade que eu experimento hoje é algo sobrenatural. A liberdade que eu tenho hoje em Cristo, eu tenho muito mais intimidade com Cristo do que eu tinha quando eu estava lá dentro. Engraçado, né? Eu tenho muito mais experiências com Cristo do que quando eu tinha lá dentro. Então, hoje eu vejo Cristo me ensinando a cada dia o que é que Ele quer. Me ensinando a cada dia como é servir a Deus de verdade. Me ensinando que o Deus da Bíblia, o Deus que você diz que serve, não tem nada a ver com esse Deus que tem sido apresentado. Não quero generalizar, mas eu não vou, mas em grande parte das denominações. Não vou generalizar para alguém não achar que eu estou sendo injusto. Mas o que eu vejo hoje é que o Evangelho vai além disso. Vai muito além. Mais um comentário aqui. Mas muitos não vão conseguir se libertar dos tempos porque vão se desviar. Entenda uma coisa. O autor desse comentário. Entenda uma coisa. O tempo e a falta dele não faz ninguém se desviar. Quando a pessoa se afasta do tempo e ela se desvia da presença de Deus, não estou falando de igreja, estou falando de presença, da presença de Deus, porque na verdade ela estava lá dentro do templo, mas a presença de Deus nunca esteve dentro dela. Se você, ao sair do templo, se dizia porque você nunca realmente estava ali por causa de Cristo. Você podia estar lá dentro por qualquer motivo, mesmo por causa de Cristo. Estar no templo é bom. Outro comentário aqui, ó. Só não podemos esquecer de que a presença de Deus está conosco todos os dias. Parabéns. Está entendendo a visão. Estar dentro de um templo, para quem gosta, é ótimo. Só que precisamos entender que estar dentro do templo não é sinônimo de presença de Deus. Precisamos entender que estar dentro do templo não quer dizer que tem Deus na vida, não. Nós temos visto tanta gente que se diz dentro do templo com a vida mais torta do que pessoas que nunca frequentaram o templo. Então, entenda nesse dia que a presença de Deus vai muito além de quatro paredes. Vai além de você estar dentro de um templo. Vai além de você fazer parte de uma religião. Vai além de simplesmente eu querer cumprir ritos, achando que esses ritos vai me aproximar de Deus, como na verdade não rito nenhum, ordem nenhuma, cronograma nenhum, liturgia nenhuma me permite estar mais perto de Deus. E como eu respondi aqui ao comentário que foi me colocado aqui, eu me libertei dos templos, eu me libertei da religião. Hoje estou muito melhor do que eu era. Só que a minha vida com Deus continua a mesma. Ou melhor dizendo, continua melhor. Só que o problema, se você não consegue se ausentar porque vai se desviar, então a questão é que você precisa rever seus conceitos diante de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender
que eu não posso ter essa prisão dentro de mim, esse conceito dentro de mim, que só tem Deus se estiver lá dentro. Eu fiz uma pergunta numa live que eu participei hoje, não souberam me responder. Porventura, a presença de Deus fora do templo? Eu diria que existe mais presença hoje fora dos templos do que dentro dos templos. Dentro dos templos hoje eu vejo mais emocionalismo do que presença de Deus de verdade. Você consegue entender isso? Porque quando você conseguir entender que você não depende disso, que você não depende do sistema religioso, que você não depende de nada desses rituais, que isso aí não é bíblico. Eu aprendi que é bíblico. Ok, entra aqui, vem aqui, vamos conversar. Vamos conversar aqui, dentro da Bíblia. Porque precisamos entender que não é porque dizem que é... Já tem um dizer que diz que nem tudo que reluz é ouro, não é isso? Então, entenda uma coisa. Existe uma diferença entre doutrinas humanas e Bíblia. Palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, aquela que não falha, aquela que não mente, aquela que não promete sem cumprir, mas ela cumpre. Na verdade, nós somos o templo do Espírito. Lá é apenas a igreja onde membros se reúnem para adorar. Ok, lá é apenas um lugar onde vai ter uma reunião de pessoas. Muitos vão questionar dizendo, mas está escrito lá que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, o escritor dos Hebreus vai dizer. Mas congregar, ele vem do latim de se reunir. Congregar não é você estar dentro de um lugar, debaixo de ordens e mais ordem. Congregar é reunião de pessoas, é estar junto, é comunhão. Eu estou aqui, eu estou aqui nessa live, do outro lado, você está aí, nós estamos fazendo um tipo de congregar. Nós estamos aqui, na mesma conexão. Quando você se reúne com 5, 6 pessoas, 4, 2, 3, 10 pessoas dentro da sua casa, numa praça, onde quer que seja, é congregar. A Bíblia, isso não é uma ordem, não é um mandamento, é uma orientação do escritor aos Hebreus. É só pior porque hoje não é mais apenas a doutrina bíblica, agora tem a do homem ainda. Na verdade, eu diria que hoje é muito mais a doutrina do homem do que a doutrina bíblica. A doutrina bíblica hoje tem cada dia sido esquecida dentro de alguns tempos, ou para não dizer em quase todos. Então, o que acontece? Nós precisamos entender nesse dia que a doutrina bíblica, como o escritor, como Timóteo disse, tem sido esquecida nos seus anos. Abacuque vai dizer, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a faz conhecida, lembra-te da tua misericórdia. Então o que precisamos entender nesse dia é que a presença de Deus não vai depender de você estar dentro de um lugar. Como o comentário aqui, é apenas um lugar aonde você está indo para adorar. Ou pelo menos alguns vão para adorar. Que nem todos entram dentro da igreja no real motivo e incentivo de adorar, mas uns querem apresentar sua voz, outros querem pregar mais do que não sei quem, outros querem... Tem tantos motivos. Por isso que eu estou aqui dizendo, se liberte da religião. Jesus está voltando e ele não vem na intenção de buscar templos, ele vem atrás de pessoas, de almas, de vidas. Você consegue entender isso? Almas, vidas, em nome de Jesus Cristo, se liberte.
Se liberte. Entenda que a presença de Deus está dentro de você. Entenda que a presença de Deus está dentro da tua vida, dentro da tua alma, dentro do teu ser. A presença de Deus, irmão, é algo inexplicável, vamos dizer assim. Inexplicável. É a presença de Deus, porque quando as pessoas elas pegam para dizer que a presença de Deus só está dentro de um templo, a impressão que dá é que a presença de Deus está aprisionada. Parece ali no Antigo Testamento, quando a presença de Deus tinha uma simbologia da arca do concerto, da arca da aliança, na verdade, da arca da aliança, aonde simbolizava a presença de Deus. E apenas sacerdotes e levitas tinham autorização de tocar na arca, na presença. Mas quando vem o Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, enviando o Consolador, enviando o Espírito Santo, a história muda. Ele agora abre o leque, dando autorização de termos acesso livre a ele o tempo todo. Observe que Jesus ele vai dizer: eu vou ao Pai, mas rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que onde você está, ele esteja junto também. Não é só dentro do templo, é onde você está. Moisés estava no deserto, mas a presença estava com ele, e ele disse bem claramente: eu só vou se a tua presença for comigo. Se a tua presença não for, não nos faça subir. Porque eu sabia o risco que é andar sem a presença de Deus. Eu sabia do risco que tinha se não tivesse a presença junto. Ai de nós, se andarmos nessa face da terra, uns segundos que sequer da nossa vida sem a presença de Deus. Se consegue entender isso? Que a presença de Deus é motivo de todas as coisas? Que a presença de Deus é o motivo de estarmos aqui? Que a presença de Deus é o motivo de, o ar que eu respiro? A presença de Deus é o motivo de eu acordar todos os dias? A presença de Deus é o motivo de eu estar aqui, conversando com você nessa live, aleluia? É a presença de Deus. Vai muito além. Você que está aí entrando na live agora, que está nos acompanhando, pode comentar, pode fazer parte, pode participar também. Te convido, participa aqui junto com a gente. Diga o que você acha. Existe realmente presença de Deus fora do templo? Eu digo que sim. E você? O que você diz? Existe a presença de Deus fora do templo? Ou a presença de Deus é exclusividade de alguns? Ou a presença de Deus está aprisionado dentro de 4 paredes? Ou a presença de Deus precisa de cumprimento de rituais para poder... E a maioria da liturgia são ritos que nem são cristãos. São idólatras. Então precisamos entender nesse dia que Cristo ele nos chamou para a liberdade. Cristo ele nos chamou para sermos livres, livres em Cristo, livres de mentes, livres de espírito, livres de coração, livre de corpo. Como o apóstolo ele vai falar na sua carta à igreja de Tessalonicenses, que o Deus de paz vos santifique e vos prepare em tudo, em corpo, alma e espírito, para o dia do Senhor, para o dia do encontro com Cristo.
Então, entenda nesse dia, nessa live, que você tem a presença, que a presença ela está com você onde quer que você coloque a planta do seu pé. Deus disse claramente para Josué: onde você colocar a planta do teu pé, eu estarei com você e darei por herança. E ponto final. Então precisamos entender, nesse dia, como é bom ter a presença de Deus. Como é bom acordar todos os dias de consciência limpa, que você está fazendo o seu melhor. Como é bom todos os dias eu entender que essa presença me faz acordar todos os dias querendo conhecer mais Deus. Essa presença faz eu entender que eu não posso viver sem ela. Essa presença faz eu entender, querer simplesmente querer simplesmente achar que por cumprir algumas coisas vai fazer eu ser mais servo do que sou. Não. Essa presença vai além. Eu vou olhar aqui. Essa presença que eu estou apresentando aqui de Deus, que ela não depende de tempos, ela não depende de pastores, ela não depende de liderança, ela depende de você e Deus. Ela vai além de todas essas coisas. Deixa eu ver aqui. A pergunta: por que permite coisas horríveis? Vamos refletir sobre isso. Exatamente. Temos que refletir sobre isso. Uma pergunta aqui de um questionamento do Guilherme Cardoso. Por que? Eu vou ler aqui novamente. Cadê? Por que permite coisas horríveis, né? Por que permite coisas horríveis? Aí eu vou falar: por causa da maldade que há no coração do homem. Porque o homem tem uma natureza pecaminosa e decaída. E o homem ele tem o direito de escolher a sua vida. Então, muitas das vezes, não é que Deus... existe duas coisas: a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Tem aquilo que vai acontecer a mando de Deus, e tem aquilo que Deus não vai mandar, mas Ele vai permitir. Então, muitas das vezes é permitido algumas coisas por causa da natureza pecaminosa que o homem tem. Simples assim. O que nós não podemos cair na besteira é de achar que tudo é culpa de Deus. Isso não. Isso nós não podemos jamais achar que tudo nós vamos colocar agora na conta de Deus, que não é assim que funciona. Se fosse assim, seria muito fácil. Seríamos marionetes na mão de Deus. A vontade soberana de Deus, ela sempre vai prevalecer em cima de mim, em cima de você, em cima das nossas vontades. Está a vontade soberana de Deus. É por isso que a presença do Espírito Santo está todos os dias sobre a nossa vida. É por isso que a vontade... É por isso que o Espírito ele está ligado ao homem todos os dias, todos os momentos. É por isso que a presença de Deus está sempre conosco, para garantir que nós estejamos sempre ligados com Ele.
para garantir que tudo que amanhã cedo preciso estar no tempo na escola dominical, e não, senão o pastor vai brincar. A pessoa aqui já entendeu. Amanhã ele vai estar cedo na escola dominical, senão o pastor vai brigar. Boa. Então, meus amados, precisamos entender isso, que Cristo nos chamou para a liberdade, Cristo nos chamou para estarmos ligados com Ele, independente de tempos, independente de religião, independente de eu estar dentro ou fora do tempo. Não, Cristo não me chamou para isso. Mas e o seu chamado de pregação, como é que fica? Meu chamado de pregação continua o mesmo. Estou aqui nessa live falando do amor de Cristo, falando da verdadeira presença, falando do Cristo, que Ele não muda, que Ele não precisa de ritos ou rituais, mas Ele precisa de pessoas, de seres humanos. Porque, como eu disse no começo da live, Deus não habita em tempos feitos por mão de homens, mas Ele habita em tempos feitos por Ele. O ser humano, eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Então precisamos entender isso. Muitas das vezes a religião, ela tem o poder de cauterizar a mente das pessoas de uma tal forma que quando vem uma palavra como essa, entra em choque muitas crenças que nós acreditamos. E nessas horas, nesses momentos é que nós precisamos entender a realidade do Evangelho de Cristo. É que nós precisamos entender o que é Cristo, o que Cristo representa na minha vida. Por isso que eu não consigo mais entender um Cristo que só se baseia se eu estiver dentro de um lugar. Se eu não tiver, Ele já não está mais comigo. Se eu fizer isso, Ele escreve meu nome no livro da vida. Se eu não fizer, Ele apaga. É o que? É lápis para apagar e escrever a hora que bem entende? Então entenda, né, nesse dia, que ter a presença de Deus, olha que interessante, ter a presença de Deus é diferente de estar na presença de Deus. Porque você pode até estar, mas não ter. Mas se você tem, você está. Interessante isso. Se você pode estar na presença, mas não ter a presença. Mas se você tem a presença, você está na presença. Precisamos entender isso de uma vez por todas, para que a gente não tenha uma mente, como é que eu posso explicar? Uma mente escravizada, essa é a palavra certa. Uma mente escravizada pela religiosidade do momento que a igreja de Cristo vive. É uma religiosidade que chega a dar nojo. Então precisamos entender isso. Precisamos entender que eu não dependo do sistema religioso para ser cristão. Eu não dependo do sistema religioso para servir a Cristo. Eu não preciso desse sistema religioso para poder estar dentro da presença de Deus. Você não precisa disso. Então, eu estou já finalizando essa live, nesse dia, e você reflita. Depois, quiser, manda nos comentários aqui, me chame, a gente faz uma live junto. Marca aí, faz uma live junto, conversa, estuda a palavra de Deus juntamente, vamos fazer um estudo. Então, a pergunta que eu deixo nesse dia é: existe presença de Deus fora do tempo? Com certeza.
Existe muito mais presença fora do templo do que algumas pessoas acreditam e acham. Existe muito mais presença na vida de pessoas que não estão dentro do templo do que você pensa. Temos que acabar com esse preconceito de que só tem Deus quem está dentro do templo. Ah, mas está destemplado, desigrejado, use o termo como você quiser, então quer dizer que está desviado. Não. Eu não consigo ver uma pessoa que tem a mente de Cristo, que tem a mente voltada para Cristo, que tem o coração voltado para o Evangelho de Cristo, que tem um coração bondoso, que tem um coração voltado para o Espírito de Deus, que tem um coração gratificante, um coração cheio da graça, mas só porque ele não frequenta um templo, só porque ele não está debaixo de regras humanas, debaixo de uma religião que tenta controlar todo um sistema, ele não tem Deus. Não, calma aí. Não é assim que funciona. Jesus combateu muitos fariseus por causa disso. Porque os fariseus queriam colocar um peso sobre a vida do povo que nem eles mesmos conseguiam suportar. Os fariseus, eles simplesmente colocavam um peso sobre a vida das pessoas que eles não conseguiam cumprir, eles não conseguiam fazer, eles não conseguiam obedecer, nem eles mesmos. É isso que a religião faz. Ela traz um peso sobre a nossa vida que nem eles mesmos vão conseguir cumprir. A maioria que prega essa religião não consegue cumprir nem um terço do que eles apregam. Por isso que eu ainda hoje, eu falo, me libertei da religião, me libertei dos tempos. Por isso que eu ainda fico com a Bíblia, a inerrante palavra de Deus, palavra que cura, palavra que sana, palavra que liberta, palavra que ressuscita, palavra que restaura, palavra que orienta, palavra que consola, palavra que nos direciona, palavra que nos transforma, palavra que nos liberta, palavra que nos ajuda, palavra que nos levanta em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que eu estou aqui diante de Deus para falar com você. Essa palavra não tem curva, essa palavra não tem meio termo. É a palavra de Deus e ponto final. É a palavra de Deus. Não tem o que discutir. Só que o peso que é colocado sobre as pessoas é maior do que a palavra. A palavra é maior do que qualquer peso que for colocado. Entenda nesse dia. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é maior do que qualquer coisa. É maior do que qualquer invenção humana. É maior do que qualquer norma, é maior do que qualquer regra, é maior do que qualquer religião, é maior do que qualquer religiosidade. Nada pode ir além, nada é maior do que a palavra de Deus. Nada vai além, nada é maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos ajuda, a palavra de Deus abre porta onde não há porta, a palavra de Deus nos leva mais perto de Deus, a palavra de Deus nos faz entender o que é evangelho fora da religião. A palavra de Deus nos traz a presença, mesmo sem estar dentro de um templo. A palavra de Deus faz coisas que a nossa mente humana não consegue entender.
Isso é a palavra de Deus. É isso que Cristo faz. Porque para a liberdade que Ele nos libertou, para a liberdade que Ele nos chamou, é para a liberdade que estamos caminhando todos os dias na presença dEle. É para a liberdade que Ele trata conosco todos os dias. É para a liberdade que Ele nos ajuda e nos levanta, nos orientando todos os dias. É para a liberdade que estamos de pé diante da presença de Deus. É para a liberdade que precisamos cada vez mais entender o que é estar na presença de Deus, o que é ter uma mente de Cristo. Precisamos entender isso. Se eu quero viver um evangelho de fato, se eu quero viver um evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, é para isso. Você consegue entender que é para isso? Você consegue entender que evangelho vai muito além de uma vida secular? Que o evangelho, ele faz eu entender que o próximo precisa de mim. Ele faz eu entender que eu preciso. Olha só, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, eles tinham uma união, eles sabiam o que era o evangelho. Compartilhavam um com o outro, não conseguia ver a necessidade de um, simplesmente ignorar. Não precisamos estar todo o tempo dentro de um templo para dizer que é de Deus, mas precisamos mostrar todos os dias o que é Deus na nossa vida. Então eu vou encerrar agora. Estou encerrando agora essa live. Peço para que você me ajude. Seja nosso seguidor, siga o nosso canal. Para que você curta esse vídeo. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível para nos incentivar, nos ajudar. E eu encerro essa live com a seguinte pergunta que eu já ministrei nessa live inteira. Existe presença de Deus fora do tempo? Sim, existe. Existe. Então, mande mensagem, comente, participe e você vai ver que existe presença de Deus fora do tempo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro essa live te saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo.